Qual vai ser o tópico do vídeo de hoje, Dantas? Boa pergunta! Ele me chama pra gravar e depois me diz assim, qual vai ser o tópico? Frutas. É isso? Não. Como comer para combater o câncer e doenças. Porque aqui a gente apresenta a verdade nua e crua. Sem mimimi, sem falar o que você quer ouvir, mas falar o que você precisa ouvir. Então, senta a bunda aí que a gente vai falar hoje sobre os alimentos ideais para prevenir o câncer e todo outro tipo de doença crônico-degenerativa, inclusive a forma mais natural de se comer, perder peso e de se funcionar no seu melhor. Prazer, sou o Dr. Eduardo Coraça, hoje de camisa, tá? Ó, tô de camisa, ninguém pode reclamar de mim. Porque eu tô aqui. Nas outras vezes você tava, eu também tava sem camisa. Sim, mas aí hoje já mandei botar a camisa, porque esse negócio de ficar sem camisa todo o tempo... não dá. Eu vivo sem camisa, o Tarzan moderno, Eu tô de pô. camisa e ele sem camisa. Tarzan moderno, eu tava até agora na horta plantando árvore frutífera. Tarzan? Caramba, tá faltando coisa pro Tarzan. Vamos lá, gente. Boa tarde. Boa tarde. Não, que assim, sem ânimo nenhum. Boa tarde! Ah, agora sim. Prazer, sou o Dr. Eduardo Coraça, nutricionista clínico, que eu sou apaixonado por trazer o que é de mais recente na literatura médica científica. Mas, de vez em quando, a gente faz um vídeo mais descontraído para te trazer um pouco mais da prática e um pouco mais da vida, não da ciência somente. Se você ainda não assistiu os vídeos sobre câncer, sugiro clicar aqui no card, correr na playlist do canal Câncer. Tem uma playlist aqui só sobre os vídeos, mas só que o que é de mais recente publicado na literatura médica científica, que ninguém te mostra, eu te mostro aqui no canal. Traduzindo os artigos do inglês e burilando a terminologia didática científica. Senta o dedo no like. Senta o dedo nesse like. Faz mais o quê? E compartilha. Compartilha! Porque é importante compartilhar. Eu sempre digo. O que a gente quer pra gente, a gente quer pro nosso próximo querido. Certo? Então, assim... O que não é querido, você não quer. Pois é. A gente quer, sim, para todos aqueles que a gente ama, a gente quer o bem. E se isso aqui é o bem, segundo não só o doutor Eduardo Coraça, mas o higienismo, né? Toda uma ciência que é oculta pelas mídias, né? Se a gente quer o bem, a gente tem que tentar divulgar. Divulgar é o quê? Compartilhar. Por que eu tô falando do câncer? Porque literalmente eu, há muito tempo atrás, quando estava saindo da faculdade, escrevi meu TCC literalmente sobre o câncer. Infelizmente, 15 anos atrás eu fiz uma mudança, que foi a coisa mais feliz da minha vida, sinceramente. Infelizmente não, felizmente. Sim, eu vou chegar lá. Foi a coisa mais feliz da minha vida. Quando eu descobri isso, eu não sabia o que eu tava me metendo. Que eu sou grato à torta direita, acho que o Murilo que tá atrás das câmeras pode falar. Eu tava até 1h30 da tarde ainda em jejum e já tava desde as 11h30 plantando árvores frutíferas. Ou seja, eu tava em jejum desde, sei lá, 3 horas da tarde ontem, 4 horas da tarde ontem, eu já tava quase 24 horas em jejum e de boa, assim, super cheio de energia na horta ali, só tomei umas 2, 3 águas de coco pela manhã e tranquilo. Então isso mudou minha vida por completo, porque eu sou convicto que hoje eu estaria morto. Felizmente, eu tive essa informação, mas infelizmente nossos parentes, nossos entes queridos não mudam. Eu tentei drasticamente passar essa mensagem para minha família e infelizmente eles mudaram um pouco, mas nem tanto assim. Meu pai faleceu de câncer já tem mais ou menos 4 anos? Quase 5 anos. Quase 5 anos. E a gente vai até fazer um outro vídeo falando sobre o assunto, né? Um pouco mais da didática, um pouco mais do que aconteceu, um pouco mais te motivando. Tem até um vídeo bem antigo, mas hoje em dia eu sou bem mais maduro a nível científico, eu acho, para poder falar. O que eu quero trazer aqui é comer comida crua. Não faz muito bem? Faz. Se você pudesse opinar sem conhecimento nutricional por 15 anos me vendo e também começando a cada vez comer mais comida crua, não é a dieta original que os seres humanos foram feitos para comer? Provavelmente deve ser a dieta original, porque antigamente não existia fogões e micro-ondas. Porém, o que é importante é o seguinte, essa aqui deve ser a alimentação ideal, que a gente tem alguns exemplos. Eu conheço o Eduardo, né? Mas eu vejo algumas outras pessoas, figuras conhecidas públicas, né? Que tem uma saúde muito boa. Acima da média, acima da média. Não, com certeza, Eduardo. E eu vou dizer pra vocês, eu melhorei muito minha saúde. E não é melhor porque eu realmente não sigo o que ele fala. Santo de casa não faz milagre, né? Porque o milagre não é só falar e mostrar. Diariamente, né? Há 15 anos. Não é só falar e mostrar, é a gente ter
a consciência. Sempre que eu como bem, o Murilo tá aqui desesperado, coitado, porque tem uma mosquinha que ela viu tudo de bom reunido numa coisa só. Agora, mostra só, o que acontece? Os animais são inteligentes, eles sabem o que é comida boa. Vê se ele posa numa manteiga, numa margarina. Não, por quê? Margarina é plástico, certo, doutor? 15 anos, tirando a deficiência de B12, que eu passei um perrengue. Você me viu ter algum problema? Algum dia sem trabalhar? Algum dia sem render? Tem dia sem trabalhar sim. Quando você tá com as garotinhas, fica sem trabalhar. Né? Daí você me complica. Não. Duas coisas que eu ouvi seu Coraça falar quando ele já tava... Seu Coraça é o meu pai. Meu marido. Ele falou, quero me tornar frugívoro, agora eu concordo com você. E a outra foi que ele nunca tinha visto ninguém trabalhar por 10 anos tanto quanto eu trabalhei. E eu sou convicto que não sou eu. É o estilo de vida que me deixa tão saudável que eu consigo render o dobro, o triplo. É só ver um atleta, né? Quando ele quer buscar um desempenho melhor que os outros, ele busca dieta, estilo de vida, atividade, sabe? Alguma coisa ali que vai melhorar. Eu até dei uma palestra agora pro Banco do Brasil mostrando a melhoria em produtividade quando eles introduziam uma dieta saudável baseada em vegetais. Ou seja, mostrava a redução de absenteísmo e presenteísmo. Ou seja, quem leva uma dieta mais saudável, quando eles introduziam, as pessoas tinham menos perda de dias de trabalho e menos perda de produtividade, ou seja, porque tem o presenteísmo, que a pessoa se apresenta para o trabalho, mas só que ela não está produtiva. Então, quando ela está produtiva, ela consegue render mais. Lógico. Tem muito dado científico sobre isso, tá? Sobre uma dieta plant-based ajudando. Imagina a gente analisando um estilo de vida higienista, que engloba não só uma dieta crua, mas muito mais coisas que eu sou convicto que a empresas iam lucrar muito se elas descobrissem que se elas botassem os funcionários dela para comer comida crua. Você não precisa ser vegano, não precisa ser vegetariano, você precisa comer mais. Isso aí eu tô falando por mim, não tô falando como o Dr. Coraça fala. Você precisa comer mais comida saudável. O que é comida saudável? É a comida que não é industrializada. É a comida que não tá há meses pronta até chegar à tua mesa. Isso aqui não tem como. Se ficar meses, vai estragar. Por que eu botei essa mesa? Por que a gente botou essa mesa toda aqui? Para te mostrar literalmente, agora vamos falar na prática, o que realmente previne doenças. O nosso estilo de vida natural. O que são doenças? São faltas de necessidades biológicas. O que são necessidades biológicas? É que nem uma planta. Quando você planta a bananeira, ela precisa de uma quantidade X de água, o tipo de solo adequado, o tipo de clima adequado, o tipo de nutrientes no solo, o adubo, ela precisa de várias coisas. Seres humanos não são plantas, mas precisam de certas necessidades biológicas, que quando não são fornecidas, se apresentam através de sintomas, ou seja, o organismo está mal funcionando. É que nem um carro que está ali com os pneus velhos, ele roda, mas ele roda meio capenga, né? E é isso que acontece com as doenças em si. Na nossa opinião higienista, é uma simples falta de necessidades biológicas, e isso, por mais que higienistas sugeriram isso há 200 anos atrás e eles foram vistos como charlatões, né? Agora a ciência está cada vez mais provando que, por exemplo, baixos níveis de vitamina D aumentam a incidência de todo tipo de doença crônica degenerativa. Por que será? Porque a necessidade biológica é o sol. Tanto é que tem muito mais planta nos trópicos do que nos polos. Porque quanto mais sol, mais vida. Com certeza. Né? E as pessoas não entendem que sem esses nutrientes que estão aqui dentro, que a gente evolui por milhões de anos, o corpo vai mal funcionar. Tanto é que frutas e vegetais têm efeito anticancerígenos comprovado. Você pode ver os vídeos aqui mostrando que esses fitoquímicos têm atividades bioativas, até mesmo de redução de angiogênese. A gente pode falar os termos científicos, eu vou deixar para outro vídeo, mas essa que é a ideia. Mostrar que aqui a gente come como? Com a mão. Para falar a verdade, eu vou pegar tomate cereja mesmo, porque ele é mais gostoso. Não precisa comer com a mão, não. Aqui. Se quiser comer de garfo e faca, coma. Mas coma coisa saudável. Entendeu? Essa história de comer com a mão é coisa do Dr. Eduardo. Não. Agora, é coisa da natureza. A natureza fez animais com ferramentas para se alimentar. As nossas mãos são nossas ferramentas. O pico do pássaro é a ferramenta dele. A boca de um carnívoro, os dentes é outra ferramenta anatômica. Fato. Os olhos. Outra ferramenta anatômica. E você tem a vantagem de poder escolher. Concorda? Aí você escolhe as coisas mais gostosas. Por exemplo, amora. Tirada do pé do Dr. Coraça. Essa é orgânica, essa banana é orgânica, essa manga é orgânica, esse maracujá é do quintal da Dona Thaís, essa abóbora e essa abóbora aqui são orgânicos, tirado do pé, esse aqui também é coco orgânico. Aí vão falar, não, mas você pode comer orgânico porque você tá na roça. Não, vê os vídeos aqui de agrotóxicos e orgânicos aqui no canal pra você entender melhor. Comer fruta e vegetal é sempre o melhor, mesmo que seja convencional. Não, você vai a uma feira, você come comida
bem mais saudável. Mesmo que ela não seja orgânica, toda banana, ela é mais saudável que os Cheetos. E a dona Thaís sabe disso sem dados científicos, né? Amo cafezinho, como todo vídeo eu digo isso, né? Amo um cafezinho. Agora, se eu tiver que dizer o que é mais saudável, obviamente a banana é mais saudável que o café. Vamos lá. Cogumelo. Não é muito a minha praia, não. Tem atividade anticancerígena. Eu fico com os tomates. Mas tem atividade anticancerígena comprovada. Aquilo ali, por exemplo, só refogadinho pra mim. Ó. Isso aqui é um ogro. Eu quero ver você comer isso aqui, ó. Ah, é, boa. Gente, olha, ervilha fresca, ó. Gente, remédio. Isso é remédio. Eu não vou falar um negócio desse, que senão meu amigo aqui, o Dr. Coraça, me mata. Come até a baga. Uma pessoa que eu conheço curou a parmavirose do cachorro com isso aqui. O que acontece? Porque eu sou um profissional da área de saúde, as pessoas acham que eu posso chegar e falar, jejua. Eu jejuo, faço jejum, mas pra mim, eu acredito. Eu não vou recomendar ninguém fazer jejum, mas eu boto a informação pra pessoa fazer a sua própria escolha. Mas eu não incentivo, eu não faço apologia. Da mesma forma que comida cozida tem substâncias tóxicas, cancerígenas e mutagênicas. Essas toxinas estão nos tecidos de câncer, mas comida cozida. A comida crua ela não tem esses agents que vão pro tecido cancerígeno e auxiliam a carcinogênese. E o processo inflamatório e o estresse oxidativo, que são fatores... É bom pro intestino, hein, gente? Olha aqui, isso aqui, ó. Quiabo cru. Aí falam, mas eu não consigo. Eu não comia uma abóbora. Eu não comia o caroço do feijão. Você se lembra disso, dona Thaís? Eu era tão fresco, eu não comia o caroço do feijão. Eu nunca tinha comido salada até os 20 anos de idade. O Eduardo, as primeiras saladas que eu fiz pra ele, quando ele resolveu a comer salada, tinha que ter queijo ralado por cima. Meio queijo de molho rosé que você fazia pra mim na hora. Quando eu não refogava as coisas pra eu botar em cima da sua salada. O famoso ditado americano. When there's a will, there's a way. When there's no... Aí o Shelton brincava, when there's no will, onde existe um desejo, existe um caminho. Aí o Shelton brincava, when there's no will, there's overweight. Quando não existe desejo, existe sobrepeso. Ou seja, você tem que ser determinado para alcançar os seus caminhos e também para evitar, treinar e evitar o sobrepeso, né? Isso aí pra qualquer coisa, né? Quando a gente tá a fim de namorar um garotinho bonitinho, isso aí já faz tempo na minha época, né? A gente ficava assim paquerando. Resultado, a gente acabava conseguindo, né? Ou seja, determinação. Aí dona Thaís tá comendo couve-flor crua. Se você ainda não viu o vídeo aqui no canal de crucíferas e sua atividade anticancerígena, sugiro ver que o vídeo já tá bombando. Mas aqui, ó. Besteira. É, claro, eu como sei também. Processa isso aqui rapidinho. Não processa muito não, pra não ficar fadinha. Tem vídeo aqui no canal também de arroz de couve-flor. É, também pode fazer arroz. Mas não é isso não. Dá uma processada e joga em cima da salada. Fica muito bom. Repolho processado em cima da salada. Eu ainda processo, ainda jogo um pouquinho de orégano, né? O chimichurri. Você veio aqui pra comer ou pra falar? Mostrar, né, pô? Eu vou deixar você falando a parte didática científica e vou fazer cara dançando dancinha do TikTok. Na pose. Que isso? Não dá, não? Ele não tem graça, ele acha que tem. Ele acha que ele tem graça, ele não tem graça. Vocês já entraram no meu TikTok, já viram eu dançando lá fazendo? Não tem graça nenhuma, cara. Mas vamos lá, então, ó. Aqui, ó. Grão de bico. Ah, mas e como come grão de bico? Aqui, ó. Cruzinho. Também não precisa tanto. Vamos lá. Pega o grão de bico, bota de molho de um dia para outro, assim, 24 horas, escorrendo a água, trocando a água. Depois você pega... Né? Tá bom, hidratado. O nome... Não, cru não dá, só se for fresco direto da planta. Aí a pessoa tem que entender sobre... O nome... Aí você pega, joga no processador, joga sal, alho, um orégano, um chimichurri, um tempero que você goste, processa tudo... Faz uma pastinha deliciosa e joga em cima da tua salada. Voilá. E tá cru. Tá cru, né, doutor? Eu ensino ela a fazer. Não é bem assim, não. Tem mais coisa pra... Isso aí é adaptação da dona Thaís, tá? Seguir quem nunca cozinhou não vai ficar tão bom, né? Quer aprender comigo, são 15 anos de experiência. Foi a todinha. Aí, aqui, ó. Milho. Já viu o vídeo aqui no canal de como comer milho? Aqui, ó. Cru. Joga no processador, entendeu? Bota os temperinhos. Amendoim, ó. Cru. Nem sai a pele quase, ó. A dificuldade pra sair a pele. Você vê que é cru. Couve-flor, ó. Se eu como, você é mole, né? Não, para. Mas eu tô falando de novo.
Eu tô mostrando pra eles, ó, não tem desculpa. Leva um tempo. Eu não cheguei no primeiro ano e comi couve-flor crua assim, não. Mas depois que você aprende, Nem entende? o segundo. Eu sei, levou anos. Mas eu também na época não sabia como escolher, não sabia nada, né? Eu fui um precursor e é mais difícil, né? Aqui no canal a pessoa vê eu mostrando como escolhe brócolis e come brócolis, pô, é mais fácil. Né? Então, assim, primeiro ponto. Saúde é produzida por vida saudável. E uma das partes da vida saudável é nutrição. Comida. Mas não é essa coisa que fala, comida de verdade. Claro, batata cozida é melhor do que muita coisa. O pessoal fica aqui debatendo do vídeo da batata, etc. Sim, batata cozida é melhor do que muita coisa. Mas a nossa dieta original é a dieta do Éden. É o que você consegue pegar com a sua mão e comer. E com gosto. Se você pegar uma batata do chão com gosto e comer, tudo bem, eu vou te classificar como na classe de onívoros, porcos, né, que conseguem, tem focinhos pra isso. Porque seres humanos não conseguem. Nenhum tubérculo a gente come com gosto. Eu amo aipim, mas eu cozinho. Mesmo que seja no vapor, eu cozinho o aipim. Inhame, eu cozinho direto em inhame no vapor. Foi uma polêmica aqui no canal mostrar que eu era contra, entre aspas, tubérculos, né? Ou seja, eu não sou contra. Eu sou a favor das frutas vegetais. Mas se a pessoa realmente precisa, etc., ela não se acostumou. Sabemos que os primatas antropóides vivem sem elas e estão de boa. Sabemos que os seres humanos antes do fogo viveram sem elas durante milhões de anos e estão de boa, né? Não, mas você pode comer cozido. Cozinha no vapor, gente. Mas eu mesmo me sinto bem pesado quando eu como tubérculo no vapor. Mas é que o teu organismo já está totalmente adaptado. Primeiro, então, você tem que entender que alimentos crus têm mais nutrientes, têm menos toxinas. E eles são ricos em água, são mais naturais a nós. O que a gente cozinha já não é tão natural a nós, entende? Então, assim, não tá gostoso? Duduzinho sabe escolher, né? Duduzinho sabe escolher. A vantagem disso é que anos de experiência. Ele escolhe as frutas e legumes de uma forma muito boa. De uma forma muito boa. Com exceção desse negócio aqui, que eu não gosto, tá? Eu amo cogumelo. Esse negócio que ele come cru, eu não tô fora. Fora isso, tudo aqui eu como sem dificuldade. Quanto maior a variedade você tiver na sua alimentação, melhor, né, Eduardo? Com certeza. Não, tem muita coisa muito interessante em relação a isso. Uma delas é que cada tipo de planta tem suas fibras específicas, que alimentam micro-organismos diferentes no seu intestino. Ou seja, a banana tem uma fibra diferente da manga. A fibra da banana vai alimentar um tipo de bactéria que vive no seu intestino. Só que 99% dos nossos genes não são seres humanos. São genes de bactérias, porque a gente tem mais bactérias ao longo do nosso corpo, principalmente no sistema gastrointestinal, do que células. Então essas bactérias, os genes dessas bactérias fazem coisas importantes pra gente. E a gente está cada vez mais perdendo as cepas de bactérias por causa dessa vida moderna. Então a gente tem que comer coisas diferentes para ter fibras diferentes para alimentar bactérias diferentes que vão ter funções diferentes no nosso organismo. Se eu comer só banana e abóbora, vou ter só alimento para aquelas bactérias assim e as outras vão ficar deficitárias, é isso? Exatamente. Tem várias questões, não é só bactéria que a gente tem que se preocupar, né? Não é só fibra, mas elas são muito importantes, é como se fosse um órgão novo e muito importante, mas óbvio, vai ter diferentes proporções de proteína, carboidrato, gordura, tipos de gordura, vitaminas, minerais, antioxidantes, fitonutrientes. E ainda as coisas que a gente ainda nem entende, quantidade de águas. É por isso que dizem que o intestino é o segundo cérebro da gente, é isso? Exatamente. São 500 mil ou 5 milhões de neurônios no intestino. É como se literalmente fosse um cérebro, por isso que é muito sensível. Quando ele está danificado, influencia até mesmo o nosso humor, né? Influencia o nosso comportamento. Né? Dizem que transplante fecal de microbiota, né, que altera a microbiota, altera o comportamento do ser humano. Eles fazem transplante fecal. Por exemplo, pegam um transplante fecal de uma pessoa obesa e transferem para um rato que nasce virgem, né? Ou seja, eles fazem uma mutação para ele nascer sem microbiota nenhuma. Ele desenvolve um perfil de um rato gordo. De um obeso. E fazem a mesma coisa com um magro, num rato estéril. O rato magro, o rato que obteve fica magro. A coisa é bizarra. A ciência é muito bizarra hoje em dia. A gente já chegou a um nível e o pessoal desconsidera, né? Se o pessoal falando para comer muita carne ou qualquer coisa do gênero, a gente sabe que a ciência da microbiota é uma coisa muito potente assim, para proteção de doença crônica. A correlação da proteção de fibra com doença crônica é muito, inclusive com câncer. Quem consome pouca fibra tem mais incidência de câncer, mais incidência de diabetes, doença cardiovascular, por aí vai. Então isso aqui tem muita atividade anticancerígena, mas você quer manter o máximo potencial do alimento como ele cru,
fresco. É isso que a gente está mostrando. E se você comer com a mão, a possibilidade de você comer em excesso, de se machucar com o alimento, é quase nula. Saúde é produzida por vida saudável. Quer aprender a viver melhor? Quer aprender a comer isso aqui? A gente tem cursos online, retiros, meu atendimento nutricional online e 7 livros publicados. Todos ali, ó. O que muda a sua vida é informação e aplicar essa informação. Saúde não é comprada. Remédios, tratamentos paliam, suprimem e tratam sintomas, mas não corrigem a causa do problema. É que nem sugerir que você vai tornar um bêbado sóbrio com uma pílula, mas enquanto ele continua a beber. Não existe pílula para tornar o bêbado sóbrio. Existe vida saudável para parar com as causas do problema e introduzir as causas da saúde, e assim o corpo para com esses sintomas mórbidos de falta de elementos essenciais de saúde. Eu não sou médico, não trabalho na área médica, nunca tive noção de que é isso. Porém, fico observando o que o Eduardo faz, né? Desde a época que ele ainda era doente. E um bando, não é só o Eduardo não, um bando de pessoas que trabalham nessa área também. Cheguei a uma conclusão. Posso não seguir, mas eu Mas você segue uns 70%. Eu sigo bastante coisa. Hoje em dia, né? Levou um tempo. Não, de vez em quando eu também quebro. De vez em quando eu tomo meus cafezinhos, como um bolo. E se sente mal sempre que faz, né? É isso que eu ia dizer. No dia seguinte ou mais tarde a gente tá assim... horroroso. E me diz, sem brincadeira agora, sem jogar... não sei o que, fazer as suas piadinhas. Sim, piadinha. Sério, nos últimos 15 anos, quando você me viu, você chegou aqui em casa ou enquanto eu morava com você me viu mal. Ou me viu triste, ou me viu sem render, sem trabalhar. Não, o Eduardo sempre foi muito determinado em tudo que ele fez. Mas eu era doente, convenhamos, não rendia não. Eu me lembro de você quando eu era mulher, que você fala, garoto, você precisa ser... Olha aqui, ó. Quando um burro fala, outro abaixa a orelha. Ele é uma pessoa determinada, a par de qualquer vida que ele leve, saudável, mas ele, com essa alimentação, ele ficou mais bem disposto, mais dinâmico, mais... até com... Eu não vou dizer QI melhor, não, porque o QI já deveria ter, só não era reaproveitado suficientemente, né? Eu sei que na época da faculdade de letras, que ele fez em inglês, não sei o quê, ele tirava 7, 6, 5, ele tirava o suficiente de passar. Na nutrição ele ligava pra mim, mãe, adivinha quanto eu tirei? 9,2, 9,5, todo feliz da vida. Ou seja, ele fez um negócio por prazer, né? E dali pra frente ele começou a tomar um rumo diferente e com isso, acho que a gente observando vê resultados sim. Simples. Começa, não segue o que a gente fala não. Começa a fazer você. Exatamente. Experimenta 5 dias de alimentação. Não houve ninguém. Não. Testa. Come um pouco mais saudável, vive um pouco mais saudável, vive da Ou forma... o teu corpo. Se ele sentir pesado, não come aquilo que ele sentiu pesado. Então, a pessoa tem que fazer o que agora? Dormir cedo. Não, é sentar o dedo no like. Quiser, ela vai ver os outros vídeos. Se inscreve no canal, aperta o sininho e... Senta o dedo no like. Quais são os serviços que eu presto? Escritor, autor de 7 livros. Então ele vende livros. Ele é nutricionista. Presta serviço online. Presencial, se você quiser. Palestrante de excelente qualidade. Assista um vídeo do TED, em que eu estava presente e me emocionei. Modéstia parte. Isso aí. E os retiros. O próximo é janeiro 2022 aqui comigo. Final de janeiro. Quer aprender a comer? Venha, te espero aqui. Muita saúde frugal, doutor do Coraça. E mais um vídeo pra conta com Dona Thaís. Com a Dona Thaís. Hoje muito sério, hein? Que ele disse pra mim não fazer muita palhaçada. O Murilo disse que eu tô fazendo muita bagunça. Tá bom, então vai lá. Você separei que vou fazer a dancinha. Não. Chega. Vem pra cá.